Boa tarde, amiguinhos do sétimo ano. Nossa aula hoje segue no tema reformas religiosas e hoje a gente vai falar da Contra-Reforma Católica, que foi um movimento de reação à Reforma Protestante que a gente estudou na semana passada. Só recapitulando, o que foi a Reforma Protestante? Nós vimos que a palavra reforma significa refazer, reformar algo que estava estragado, que estava com defeito, né? Pegar aquilo ali, fazer de novo e fazer de uma forma melhor. Vimos que essa reforma, ela chamou-se Reforma Protestante por conta dos protestos de alguns líderes da igreja que consideravam que a igreja estava precisando ser melhorada, né? Ser refeita. Alguns dogmas, algumas doutrinas que essas pessoas consideravam equivocadas, eles defenderam a mudança. Por isso é a Reforma Protestante, né? Que ela partiu de um protesto desses líderes. Vimos também que esses líderes eram Martinho Lutero na Alemanha, João Calvino na Suíça, Henrique VIII na Inglaterra, dentre outros, né? Dessas reformas surgiram a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana e a Igreja Presbiteriana, e a partir delas foram se ramificando várias e várias outras igrejas, beleza? Bom, esse movimento, então, devido a essas denúncias feitas por esses caras, vai então fazer surgir uma nova vertente da igreja cristã, que é a igreja protestante, que a gente também conhece como igreja evangélica. A igreja católica, por sua vez, se posiciona contra esse movimento e alguns anos depois eles vão fazer um movimento de reação que fica conhecido como Contra-Reforma. Eles vão lutar para conter a reforma protestante. Vamos ver algumas características importantes deste movimento. Primeiro, aqui, diante do avanço protestante, a primeira reação das autoridades da igreja foi punir os principais reformadores. Esperava que as ideias dos reformadores fossem sufocadas e o mundo cristão recuperasse a unidade perdida. A tática, entretanto, não deu certo e em aproximadamente 50 anos, as igrejas protestantes tiveram a adesão de cerca de 40% dos europeus ocidentais. Então, eles tentaram punir os reformadores, não adiantou, não deu certo. E 50 anos depois, 40% dos europeus ocidentais já haviam aderido à igreja protestante. Quais foram as principais atitudes tomadas pelos contra-reformadores? Primeiro fundaram a Ordem dos Jesuítas. Esse cara aí, em 1534, que também era militar, o Inácio de Loyola, fundou a Companhia de Jesus. Então os jesuítas eles se consideravam soldados de Cristo e tinham como missão combater a expansão do protestantismo. Esses jesuítas, eles tinham como símbolo essa imagem aqui, ó. E esse cara aqui é o Inácio de Loyola. Eles fundaram diversas escolas religiosas e nessas escolas eles faziam a catequese dos não cristãos. Os jesuítas vieram para o Brasil, na mesma época que os portugueses começaram a chegar aqui. Foi um assunto que a gente estudou no primeiro bimestre, e a gente vai voltar nele em breve. E eles vinham para o Brasil para catequizar os índios no interior do nosso país, né? E eles fizeram isso com muita força, através do padre Manuel da Nobre, que foi o primeiro que chegou, entre outros, né? Eles foram implantando ordem de jesuítas no interior do Brasil para catequizar os índios, para impedir o protestantismo de avançar no Brasil. Eles também realizaram o Concílio de Trento. O que é um concílio? O concílio é uma reunião em que os líderes da igreja vão decidir novas regras, né? Novas leis, vão discutir assuntos doutrinários, polêmicas que estão surgindo dentro da igreja. E a Igreja Católica ela teve diversos concílios. Esse foi um dos mais importantes, que aconteceu em 1545. O líder foi o Papa Paulo III, né? A cidade de Trento foi, lá na Itália, foi o local onde aconteceu o concílio. O que o concílio decidiu? Primeiro, reafirmou os 7 sacramentos. Na igreja protestante, existem apenas 2. O batismo e a eucaristia, ou seja, a ceia. Na igreja católica, você que é católico sabe, são 7. Além do batismo e a eucaristia, tem a extrema-unção, tem outros
outros vários aí que eu não me lembro o nome agora. Segundo, a crença na infalibilidade do Papa. Isso aqui significa que para os católicos o Papa é infalível, ele não erra. O que ele fala é certo. Ele é voz de Deus e pronto. Então, ele não erra, ele é infalível. Terceiro, monopólio do clero católico na interpretação correta da Bíblia. Quem interpreta a Bíblia de forma correta é apenas o clero, a igreja. Então, o fiel ele não tem condições de interpretar a Bíblia de forma correta, o leigo, como eles chamam. Apenas o clero consegue fazer essa interpretação de forma correta. Então, o monopólio, ou seja, o controle da interpretação bíblica está na mão dos padres, dos bispos, dos cardeais, dos arcebispos, do próprio Papa. Quarto, a salvação da fé depende da fé e das boas obras, negando a doutrina da predestinação. Para os protestantes, você é salvo pela graça. Jesus te escolheu, né? Deus te escolheu para te salvar, e Jesus morreu por você e você é salvo. Você não precisa de praticar boas obras para ser salvo. Lógico que as boas obras vêm, né? Mas isso não é regra para você ser salvo. Então você é salvo apenas pela fé, né? Na Igreja Católica, você tem que salvo pela fé e pelas boas obras que você pratica, né? Então, isso aqui foi outra coisa que o Concílio de Trento estabeleceu. Próximo, o dogma religioso tem como fonte a Bíblia e a tradição religiosa. Para os protestantes, é só a escritura, como a gente viu na aula passada. Só a escritura. Só a Bíblia é fonte de doutrina para o cristão. Na Igreja Católica, é a Bíblia e a tradição religiosa escrita pelos diversos papas e diversos clérigos ao longo dos diversos concílios que ocorreram durante a história da Igreja Católica. Então, para os católicos, além da Bíblia, você tem a tradição. Próximo. Cristo se faz presente no ato da Eucaristia. Essa é a doutrina da transubstanciação. A hóstia, ela vira o próprio corpo de Cristo, segundo os católicos. Os católicos acreditam que quando você toma a hóstia, você está tomando literalmente do corpo de Cristo. Já os protestantes acreditam que é apenas uma simbologia. Próximo. Elaboração de um catecismo, a criação de seminários para a formação de sacerdotes e a manutenção do celibato sacerdotal. Isso aqui já foi uma reforma que os protestantes queriam que acontecesse, porque dos protestos dos reformadores era que os padres eles estavam deixando de lado os ensinos, eles estavam levando de forma equivocada, de forma relaxada o ensinamento bíblico, eles estavam sendo relaxados, né? Então a igreja criou seminários, elaborou um catecismo para formar os seus sacerdotes de forma que eles tivessem estudos, estivessem bem preparados para isso, beleza? Aqui está uma imagem mostrando uma reunião do Concílio de Trento. Ali toda a liderança da igreja reunida discutindo novas formas de conduzir o trabalho da igreja católica. O Concílio de Trento trouxe de volta a Inquisição. O que é a Inquisição? Olha só, vou ler aqui. Os tribunais da Santa Inquisição foram criados em 1231 para investigar e punir crimes contra a fé católica. Foram, com o tempo, reduzindo suas atividades em diversos países. Com o avanço do protestantismo, o tribunal foi reativado em meados do século XVI, a gente pode ver no Concílio de Trento. Uma de suas atribuições foi criar uma lista de livros proibidos aos católicos, o Index Librorum Prohibitorium. Além disso, receberam do Papa autorização para utilizar até mesmo a tortura como forma de obter a confissão dos acusados. Então a Inquisição ela é um tribunal criado para investigar os hereges. E esses hereges eram pessoas que praticavam coisas contrárias à doutrina católica. Essas pessoas podiam ser punidas até com a própria vida, com a própria morte, morrer. Eles poderiam morrer caso não se arrependessem do seu pecado, né, da sua heresia, da sua doutrina falsa que eles estavam pregando ali. Esses tribunais, então, eles voltaram com força a partir
do Concílio de Trento. Aqui está o index, o documento onde estão proibidos os livros que as pessoas podem ler. Esses livros que aparecem aqui não podem ser lidos. Aqui estão alguns instrumentos da tortura da Inquisição, certo? Isso aqui era usado para torturar as pessoas que fossem pegas pelo Tribunal do Santo Ofício. Deixa eu ver aqui. Pulei um. Aqui um exemplo de tortura. Eles amarravam você nessa corda aqui, né, nessa roda aqui, e ia esticando seu corpo. Aqui um outro. A serra. Podia serrar a pessoa ao meio, se a pessoa não se arrependesse do seu pecado. Aqui o outro, o suplício. Amarrava seus braços e suas pernas e esticava enquanto você ia sendo interrogado ali. Como que funcionava isso? Bom, o pessoal lá do tribunal te pegava, sei lá, praticando judaísmo. Aí te levava para o tribunal e ia te julgar. Você foi condenado. Aí eles vão te levar agora para te torturar. Para você poder, digamos, se arrepender do seu pecado. Então falava, você se arrepende de ter praticado o judaísmo? Aí você falava, não. Aí eles iam e te esticavam. E agora, você se arrepende? Não. Continuava te esticando, você sentindo dor. E agora, você se arrepende? Não. Dependendo da pessoa e da palavra dela, se ela não se arrependesse, te esticava até quebrar todos os seus ossos, separar suas juntas, suas medulas e você morrer. Né? Então teve pessoa que foi queimada na fogueira, né? Que é outro exemplo de castigo, né? nesse suplício aí. Né? Tinha gente que era enforcada. Teve diversas formas de castigo dentro da Inquisição. Aqui tem outro. Aqui outro. Aqui mais um. Né? E é isso. Aqui é a fogueira. Né? Muitas mulheres foram queimadas na fogueira, consideradas como bruxas. Galera, então é isso. É um pouquinho da aula sobre Contra-Reforma. Um grande abraço para vocês e até a próxima.